Alerta na saúde, quase 30 pessoas já morreram por causa da gripe A em Santa Catarina. Em Chapecó, a preocupação é com a superlotação do Hospital Regional do Oeste. Gasolina mais barata, vamos saber por que alguns postos baixaram o preço em Chapecó. Tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana e o projeto da UNO Chapecó que ensina brincando. Assuntos do Jornal da UNO, que está começando agora, fique com a gente. Olá, se você costuma abastecer o carro com frequência, deve ter percebido que nas últimas semanas o preço da gasolina vem caindo. A diferença que muita gente percebeu nas bombas é resultado de um anúncio da Petrobras, que reduziu em 2,14% o preço da gasolina e em 2,15% o diesel nas refinarias da última semana. Desde o começo do mês, os valores vêm recuando. Com isso, muitos postos repassaram a queda para o consumidor. Em julho, a Petrobras informou uma nova revisão na periodicidade de reajuste dos preços dos combustíveis, que passaram a ser feitos sem prazo definido. Agora o recado é para você que costuma frequentar o Complexo Esportivo do Verdão. Por causa das obras de construção das novas calçadas, o acesso ao local deve ser feito pela Rua São Pedro, na lateral da Celesc. A entrada principal está fechada para a realização dos serviços. Se o tempo colaborar, a previsão é concluir a obra até domingo. Depois do intervalo, a superlotação no Hospital Regional do Oeste e a preocupação com a gripe A. Quase 30 pessoas já morreram esse ano em Santa Catarina vítimas da doença. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. UNO Chapecó. O nome é o símbolo de uma empresa, o que torna ela conhecida no mercado. Muitas empresas são grandes campeãs financeiras graças à fama de sua identidade visual. Uma marca, ou também o valor de um jogador em um time de futebol, são exemplos de ativos intangíveis, aquilo que agrega valor de mercado, mas não existe materialmente. Suelen Aparecida Barbosa, em seu trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis, realizou uma pesquisa para verificar de que maneira os ativos intangíveis influenciam no desempenho organizacional das empresas. Foram analisadas as companhias abertas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, através de métricas de contabilidade. Com a análise dos dados, confirmou-se que o nível de intangibilidade interfere de forma direta e positiva no desempenho da empresa. Outra análise mostrou que empresas com menores valores de intangível, ou seja, ativos não materiais, apresentam melhor capacidade de pagamento a curto prazo. Entretanto, empresas com maiores valores de intangível apresentam melhores índices de retorno, endividamento e giro do ativo. Embora sejam líderes de mercado, companhias de internet e software compõem apenas 10% dos ativos intangíveis do mercado mundial. Entretanto, a marca mais valiosa é o site de compras online Amazon, e seus ativos intangíveis chegam aos 827 bilhões de dólares. Eu sou Fernando Bortoluzzi e este é o UNO Ciência. Até a próxima! Mais uma vez, o Hospital Regional do Oeste está superlotado. De acordo com a assessoria de imprensa, alguns setores, como UTI geral, UTI neonatal, maternidade e clínica cirúrgica, estão com 100% da capacidade ocupada. Mais de 20 pacientes estão alocados no próprio pronto-socorro. A expectativa é que a Central de Regulação de Leitos do Governo do Estado auxilie na transferência de alguns pacientes para hospitais da região. O Hospital Regional tem 293 leitos e é referência em alta complexidade para 120 municípios. A direção pede que a população só procure o HRO em casos de urgência e emergência. Subiu para 28 o número de mortes causadas pela gripe A em Santa Catarina. Mais de 250 pessoas já contraíram a doença esse ano. Em Chapecó foram 26 casos registrados. 2 pessoas morreram.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os primeiros casos de gripe no mundo surgiram há 10 anos, no México. Não demorou muito para a doença chegar a outros países, inclusive no Brasil. Por isso, a OMS criou o Gabinete Permanente de Emergências de Saúde Pública, com o objetivo de monitorar o vírus. A H1N1 pode apresentar desde sintomas leves, como sintomas mais graves e evidentes. Alguns pacientes não têm febre, têm náusea, tem dor de garganta, tem nariz um pouco obstruído, tem tosse e alguns pacientes têm febre muito alta, com dor no corpo, cansaço físico e falta de ar. Então, o sintoma é de uma síndrome gripal, confundida e parecida algumas vezes com qualquer outro tipo de vírus que acomete as vias aéreas superiores e inferiores. O período de incubação vai de 1 dia e meio a 5 dias. Após isso, começam a ser identificados os sintomas da doença. Durante a incubação ou em casos de infecção assintomática, o paciente também pode transmitir a doença. Entre as crianças, o período de maior risco é de 14 dias. Já entre os adultos, são 7 dias. O período em que há maior risco de contágio é quando são identificados sintomas, em específico a febre. Ao ser identificado o vírus, é muito importante que se busque ajuda em uma unidade de saúde para ser feito o tratamento. O paciente pode ter gripe A, ou seja, estar contaminado com o vírus da gripe A, e ter apenas assim uma dor de estômago, um pouco de náusea e um pouco de diarreia, inclusive. E vai passar como uma virose simples e ele não vai observar. Mas um paciente pode ter gripe A e fazer uma pneumonia viral. Nesses casos, então, como que eu vou tratar o paciente? Tudo vai depender de como é o quadro clínico dele. Se é um quadro clínico mais grave, alguns pacientes precisam ir para UTI, precisam usar respirador, precisam ser entubados, precisam usar o antiviral. Então, tem aquele caso muito grave. Então, o que vai direcionar o tratamento é o quadro clínico do paciente, não exatamente o fato de ser gripe A. Para identificar o vírus, é preciso fazer um exame, que está disponível para todas as pessoas com suspeita da doença. Então, hoje a gente tem testes de influenza disponível para os pacientes que são hospitalizados, né? Para as gripes comuns, para o paciente que tem uma conduta de ambulatório, unidade de saúde, é disponibilizado para todos os casos onde é identificado a suspeita de estar com a influenza, o medicamento que é indicado para tratamento, que é o Tamiflu. Então, todas as unidades de saúde e serviços de saúde de Chapecó têm disponível o Tamiflu, que ele é um antiviral para influenza, né? E aqueles pacientes que tiverem complicações, que precisarem de uma internação hospitalar, eles fazem um exame específico para a detecção dos vírus, que é feito no ambiente hospitalar. Apesar da alta taxa de transmissão, algumas medidas simples podem evitar de forma significativa a contaminação pelo vírus. Primeira coisa, lavar as mãos com frequência, usar álcool 70 em situações que você mexeu com algum paciente ou que você mexeu em algum ambiente ou em algum que pode ter alguém contaminado. Abrir a janela para ventilar nos locais, evitar então ficar em locais aglomerados. E a principal dica é a vacina. E as baixas temperaturas costumam ajudar na proliferação da doença. Então vamos saber como vai ficar o tempo no fim de semana em Chapecó. No sábado vai ter sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a ficar mais baixas, mínima de 9 e máxima de 16 graus. No domingo permanece a previsão de sol com alguma nebulosidade. A mínima é de 8 graus e a máxima de 22. A seguir vamos conhecer a Brinquedoteca da Chapecó, um projeto que ensina brincando. E aí, tudo bem? Tô aqui na Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD Chapecó. Aqui você aprende de verdade.
Segundo o levantamento feito pelo Datafolha em fevereiro, nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Após a agressão, 52% das mulheres não denunciou o agressor ou procurou por ajuda. Você já pensou se fosse possível informar as autoridades sobre algum tipo de agressão em um simples clique? Esse é o projeto desenvolvido pelo egresso do curso de Ciências da Computação Luiz Alberto Toffoli. A pesquisa resultou em um aplicativo mobile que possibilita às vítimas notificar a segurança pública com um simples toque em seus smartphones. O botão do pânico, como é conhecido em outros contextos, tem o objetivo de solucionar as fragilidades atuais de comunicação entre a vítima e a segurança pública. Uma ligação para o 190 leva cerca de 5 minutos até a vítima se identificar e realizar os procedimentos. O aplicativo possibilita o contato rápido com as autoridades. O projeto foi desenvolvido para a plataforma Android integrado com o Google Firebase, para a realização de login via SMS, armazenamento de dados e arquivos. O aplicativo permite a comunicação em tempo real com a segurança pública, avisando-a de qualquer perigo iminente de forma proativa. O estudo desenvolveu uma solução que combina tecnologia e necessidade social e estará em breve disponível para a utilização da comunidade. O aplicativo, que vai se chamar Fale Maria, é uma parceria entre a Prefeitura de Chapecó, a OAB Subseção e os cursos de Computação e Sistemas de Informação da UNO Chapecó. Eu sou Júlia de Araújo e esse é o UNO Ciência. Até a próxima! A infância é a idade da magia, das brincadeiras e da fantasia. Já pensou aproveitar esse universo para ensinar? Um projeto da UNO Chapecó que atende a crianças de 3 a 10 anos sabe direitinho como estimular o aprendizado de um jeito lúdico e muito divertido. É a Brinquedoteca. Acompanhe na reportagem. Quanto tempo faz que você não tira os pés do chão? Alguma vez já inventou uma música assim, no improviso? Em meio a tantas opções de fantasias, a Melissa adora fazer de conta que é uma bruxinha com poderes especiais. Eu transformo em lagartixa, borboleta e sapo. Nossa, que medo! Você é uma bruxa má ou uma bruxa boazinha? Boazinha. Das vezes sou pai, das vezes sou boazinha. Se pudesse resolver um só problema no mundo com sua mágica, a Luana queria melhorar as notas na escola. Em matemática e só em matemática. Vamos estudar um pouquinho matemática, então? Uhum. Sim, por causa que eu tô indo no reforço e eu quero melhorar as notas para mim passar de ano. Um mundo de possibilidades, sonhos e brincadeiras. Assim é a Brinquedoteca, um projeto permanente do curso de Pedagogia da UNO Chapecó, que existe desde 2008 e recebe cerca de 80 crianças por semana. As crianças que mais brincam, elas aprendem melhor. As crianças que brincam mais, elas têm mais facilidade no aprender. E para a criança, quando ela aprende brincando, é muito mais fácil do que uma coisa de aprender forçado, aquela coisa que que ela precisa aprender isso. Então, assim, o aprender pelo lúdico é muito mais tranquilo para a criança e muitas vezes, né, ele é muito mais fácil. A criança consegue fazer isso muito mais, né, sem problemas, assim, no processo de aprendizagem. A criatividade não tem limites aqui na Brinquedoteca. As brincadeiras são infinitas. Aqui com a massinha de modelar, por exemplo, eles aprendem sobre cores, formas, texturas, aprendem a somar, a dividir e a criar coisas muito interessantes. A Adriele é bolsista da Brinquedoteca. Ela conduz as atividades com as crianças. Mas, no fim das contas, não são só os pequenos que levam para casa coisas novas. É incrível, porque a gente aprende com eles também. A partir de uma brincadeira que já tem um sentido, eles criam outra, eles inventam regras para aquelas brincadeiras e a gente acaba se divertindo muito. Então, eu trago coisas novas para eles e eles trazem muitas coisas novas para mim também. No fim do dia, quando você termina o seu trabalho aqui, você vai para casa sentindo o quê? Se sentindo como? Eu vou para casa me sentindo maravilhada.
que a gente, no final do dia, assim, por mais que a gente esteja cansada, a gente viu que todo aquele esforço valeu a pena, que eles saíram daqui felizes e que eu também saí daqui feliz. E é assim que o ensino e o aprendizado vão ganhando vida, de um jeito leve e divertido. O conhecimento entra para a vida dos pequenos por meio das brincadeiras e o desenvolvimento deles acontece de forma integral, naturalmente, como a vida deveria ser, para adultos e crianças. O curso de Pedagogia da UNO-Chapecó também mantém a brinquedoteca indígena, que funciona na Escola Fenó, na aldeia Todo Ximbangue, aqui em Chapecó. Essa edição do Jornal da UNO está terminando, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!